Glória a Deus. É mais que óbvio que eu gostava que a igreja estivesse cheia, não é? Não só porque a palavra de Deus eu sei que liberta. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Silvia. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Glória a Deus. Mas também o tema que eu vou pregar hoje é uma continuação da semana passada. É acerca da salvação. Não devia ser um tema polémica, mas é. Eu já disse nesta igreja e vou repetir novamente. A palavra de Deus é lindo, é fácil de entender, é simples. Os homens é que complica a situação. Nós já complicamos a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é simples, é em preto e branco, é fácil para toda a gente entender. Em relação à salvação, também é um tema fácil de entender. É um tema que nós sabemos, desde o início da Bíblia até o fim, é algo que Deus quer trazer ao seu povo, é a salvação. Se você vai ver no Velho Testamento, como eu falei a semana passada, Deus sempre quis reconciliar o povo com Ele. Mas no Velho Testamento era através de sacrifícios, era através de homens, era através do sumo sacerdote, etc, etc. Vocês já sabem que foi pregado muitas vezes aqui neste lugar. E Deus enviou o seu Filho, a igreja, o seu único Filho, que através dele nós podemos ser verdadeiramente reconciliados com Ele. Jesus é o único caminho, não há outro caminho. Não há outro caminho. Podem inventar neste mundo outros caminhos para chegar a Deus, mas não há outro caminho. O único caminho que vai chegar a Deus é por Jesus Cristo, não há outro. E a salvação está ao alcance de toda a gente. Todos. Mas é que é mesmo todos. E a semana passada eu comecei uma série, não sei se vou acabar hoje, porque é uma série um pouco longa, mas está baseada em 7 temas sobre a salvação, e são estas. Um cristão pode perder a sua salvação? Uma vez salvo, salvo para sempre? Um cristão pode devolver, dar de volta a sua salvação? O que é a segurança eterna? O que é a segurança condicional? A segurança eterna é a licença para pecar? E depois o último, 7ª pergunta, ou tema, digamos assim, é: se a nossa salvação é garantida por tudo sempre, por que é que a Bíblia diz tanto sobre a apostasia? Aqueles que rejeitam a fé, rejeitam Jesus. Então a semana passada, e vou começar como eu comecei a semana passada, para toda a gente que está aqui neste lugar, entenda aqui o que eu vou falar, porque é importante nós compreendermos o seguinte: para nós saber se um cristão pode perder a sua salvação, temos de definir o que é um cristão, pode ser? Como eu disse a semana passada, um cristão, igreja, eu sei que isto vai ser a mesma conversa da semana passada, mas para aqueles que não estiveram aqui, porque isto foi gravado, mas ainda não foi posto no Facebook. Isto vai ser uma série que vai ser posto tudo de uma vez, para toda a gente ouvir 1, 2 e 3. Pode ser? Para definir um cristão não é uma pessoa que vem aqui à igreja, senta na mesma cadeira todas as semanas e depois vem aqui à frente, recebe Jesus como Senhor e Salvador, vai para casa e é logo esse não é um cristão, ok? Um cristão também não é uma pessoa que nasceu dentro de um lar cristão, também não é um cristão. Um cristão é alguém, uma pessoa, uma mulher, um homem, que aceitou Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo pela fé. É como uma receita de um bolo. Eu tenho uma cunhada aqui, a Carmen, que faz muito bolos. Ela faz um bolo de laranja. Ela usa o Bimbi, não é? O Bimbi, não é? Pronto. Eu não sei, mas de certeza absoluta, em casa, ela tem numa gaveta qualquer um papel com a receita do bolo, certo? Que é isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, dá isto, certo? Se calhar a Vanessa tem, a Silvia, não sei se o Carlos... Tu não tens cara quem faz bolos. Ou seja, para fazer um bolo é preciso uma receita, certo?
Se nós adicionarmos algo àquela receita, o bolo não vai ser como deve ser, ou vai ficar muito baixo, ou vai ficar queimado, não vai ficar bom, certo? A salvação também tem uma receita, e a receita é esta, igreja. Não há outros ingredientes que podes adicionar esta receita. É crer e pela fé em Jesus Cristo. Não há outra receita. A gente pode tentar, os homens podem tentar adicionar um ingrediente, mas não dá. E nós vamos falar de um ingrediente hoje que chama-se perseverança. Perseverança, que nós pensamos que é um ingrediente, mas não é, porque o ingrediente para a salvação são dois. É crer pela fé em Jesus Cristo. A perseverança, e vou explicar melhor o que é isso. Mas a receita para chegar lá, para ter a salvação, para ter a segurança eterna, é crer em Jesus Cristo pela fé. Mais nada. É assim tão fácil? É. Nós já complicamos a coisa. 2 Coríntios, vá lá num instante. 2 Coríntios 5:17. Estou a fazer isto por benefício daquelas pessoas que não estavam aqui a semana passada. Aqueles que estavam aqui, tenha paciência. Mas como eu falei a semana passada, há dezenas e dezenas de versículos na Bíblia que fala de crer e na fé em Jesus Cristo. Por exemplo, João 3,18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E depois diz assim também, por exemplo, em Romanos 10:8, que é um versículo muito, muito popular para chamar a salvação, a saber que se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e no teu coração crer, igreja, que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca faz convicção para a salvação, porque está escrito, igreja, tudo aquele que nele crer não será confundido. Todos que invocam o nome do Senhor será salvo. Amém? Porque não envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crer, primeiro judeu, depois grego, porque nele descobre a justiça de Deus, da fé em fé, porque está escrito, igreja, o justo viverá da fé. Romanos 1, versículo 17. É crer na fé em Jesus Cristo. Não há outro ingrediente. E quer que isso fique bem claro na sua cabeça, no seu coração. Depois eu passo para vocês depois, está bem? E 2 Coríntios, este é o versículo-chave. 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo, levanta a mão. A Bíblia nos diz aqui, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você é uma nova pessoa, nova criatura, foi feito nova, novinho, da peça. Você foi feito novo por dentro e por fora. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, você é uma nova criatura. Como eu disse a semana passada, se você é uma nova criatura e você crê pela fé em Jesus Cristo, e desconfie muito, se você é uma nova criatura, você crê para a fé em Jesus, e você é um verdadeiro cristão, você não vai querer voltar para a sua velha vida. E se você volta para a sua velha vida, você nunca foi um verdadeiro cristão para começar. Alguns podem dizer assim, quando ouvi eu falar sobre a salvação, podem pensar assim, mas é assim tão fácil, Steven? É. Podem pensar assim, mas se é assim tão fácil, então podemos fazer tudo e mais alguma coisa e estamos salvos. Errado. Porque se você é um verdadeiro cristão, feito uma nova criatura, os seus frutos que você vai mostrar na sua vida vai demonstrar que você realmente é uma nova criatura e não quer voltar para o velho criatura. Quem está a entender? E como eu disse a semana passada, como é que é possível um homem que tem problemas de coração, tem problemas no coração,
e tem um transplante de coração. Vai ao hospital, tem uma operação para pôr um novo coração aqui dentro. Como é que é possível esse homem receber uma nova coração, uma nova vida, digamos assim, porque quem tem um novo coração tem uma nova vida, amém? Como é que é possível um homem que recebeu um novo coração, aqui uma semana, aqui a 6 meses, aqui a 10 anos, voltar para o hospital, olha, amigo, afinal não quero este coração, olha, leva de volta e quero o meu coração antigo, o meu coração velho, podre, desculpe lá a expressão, cheio de maldade. A pessoa não vai fazer isso? A pessoa não vai fazer isso. Quem está a entender? E a salvação é isso. 1 de Pedro, não precisa abrir, 1 de Pedro 1,18 diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata e ouro, que foste resgatados da vã maneira de viver por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso, glória a Deus, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Você sabe o que é a palavra resgatado? Você foi comprado. Nós fomos comprados. Se Deus fez uma compra naquela cruz, com o sangue de Jesus, para nós perdermos a nossa salvação, Deus tinha a revocar essa compra. E Deus não vai fazer isso. Porque Jesus já morreu, ele morreu, e não foi um morte assim muito fácil. Ou vocês não sabem que ele derramou o sangue todo para nós? Ele pagou o preço que ninguém ia pagar. E ele pagou. Ele pagou para mim e pagou para si. E para nós perder a salvação, significaria que Deus tinha de voltar para trás e revogar, anular, cancelar a compra. Uma coisa que ele não vai fazer. Então vocês podem estar a perguntar assim, mas um cristão pode perder a salvação? Não pode. Para mim, como eu disse a semana passada, não estou aqui para criticar ninguém, nem nenhuma doutrina, nem nenhuma igreja, nem nenhum ministério, nem nada disso. Eu simplesmente vou falar aquilo que Deus me deu para falar e baseado naquilo que eu vejo na palavra de Deus. E eu vejo, igreja, um verdadeiro cristão, jamais pode perder a sua salvação. É antibíblico. A segunda coisa que nós vemos é, por exemplo, as pessoas que dizem assim, então, se a salvação é garantida, se nós não podemos perder a nossa salvação, e essas pessoas estão sempre no pecado, que vivem uma vida imoral, ou em outras palavras, está sempre vivendo em pecado, ou aquelas pessoas que começam a crer em Jesus, mas aqui a 6 meses negam Jesus. O que acontece com essas pessoas? É fácil saber. Abra a Bíblia comigo em 1 João 3,4. Primeiro João 3, versículo 4. Qualquer pessoa, igreja, que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele, Jesus Cristo, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Versículo 6, qualquer que permanece nele, quem quer permanecer em Jesus, levanta a mão. A Bíblia está a dizer que qualquer que permanece nele não vive pecando. E depois diz assim, qualquer que vive pecando, não ouviu, nem nunca conheceu. Isto é a resposta daquela pergunta. Então aquelas pessoas estão sempre vivendo em pecado. Meu amigo, a resposta é simples, essa pessoa nunca se converteu. Ou ainda não se converteu. Ainda não se converteu o verdadeiro evangelho. Ainda não se converteu. Sabe, provou, e vou falar, espero que vou ter tempo a falar isso em Hebreus, provou, a Bíblia fala, foi iluminado, provou a palavra de Deus, mas não se converteu ainda. Ainda não se converteu. E as pessoas podem pensar assim, mas a salvação é assim tão fácil? É, igreja, irmãos, é assim tão fácil.
Mas a coisa mais grave, se a salvação realmente é assim, como eu estou a falar, a pergunta fica no ar. Então, quantas pessoas realmente são salvos? Baseado nesta lição, neste estudo que fez, se a salvação é assim tão fácil, crer pela fé em Jesus Cristo, e tudo aquilo que eu vou falar, eu falei a semana passada, ainda vou continuar a falar hoje, provavelmente ainda vou continuar para a semana, quantas pessoas verdadeiramente são salvos? Fica assim a pergunta no ar. Jesus disse em Mateus 7, 21, nem todos que dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Nem todos. Nós vimos a semana passada, uma vez salvo, salvo para sempre. Se é um verdadeiro cristão, sim. O Paulo dizia assim em Romanos, quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem condena um filho de Deus? Ninguém, que Cristo morreu por nós. Ele é que justifica. Você foi declarado justo. Diga-se comigo, eu fui declarado justo. Você foi justificado. Se você crer pela fé em Jesus Cristo, você foi declarado a partir daquele momento, quer que você acredite, quer não. A partir daquele momento, você foi declarado por Deus, justificado, reconciliado com Ele através de Jesus Cristo. É ou não é? Amém? Nós vimos a semana passada, um cristão pode devolver, pode dar de volta a sua salvação. É aí que nós paramos a semana passada. Nós vimos a natureza de Deus e a natureza do homem. A natureza de Deus, como eu comecei a falar a semana passada, Ele é o Salvador. A natureza de Deus Ele é o Salvador. Diz assim Isaías 43, 11, eu, Deus, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Ele é, por si mesmo, se nós queríamos descrever Deus numa palavra, é Salvador. Ele é o Salvador. Ele é a salvação para este povo. Então Ele próprio é a salvação. Nós vimos a semana passada, João 1:2. Mas a todos quantos o receberam, deles o poder para serem feitos filhos de Deus. Os que creram no seu nome. Se você foi feito filho, você amanhã não pode ser feito bastardo. E dei um exemplo a semana passada. A Marta tem 2 filhos. Tem o João, está aqui, glória a Deus, e tem o Daniel, está na Dinamarca. Penso que está a ouvir esta mensagem, ou vai ouvir. São filhos da Marta. O João e o Daniel podem dar uma voltinha e ir para o mundo. Até pode negar Marta como mãe, mas sempre vai ser filho. Pode dar uma voltinha, mas um verdadeiro cristão também pode dar uma voltinha neste mundo inteiro, mas você vai fazer como o filho pródigo fez, voltou para a casa do pai. Porquê? Porque sempre foi um verdadeiro cristão. Sempre creu pela fé em Jesus Cristo. Você é feito uma vez filho, não pode ser feito bastardo amanhã, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 10 anos. Amém? Nós vimos também que foi Deus que nos escolheu, não foi nós que escolhemos a Ele. Amém? Nós vimos que fomos selados com o Espírito Santo. Nós vimos em Efésios 4, versículo 30, para não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual a Bíblia diz que nós somos selados para o dia da rendição. Somos selados, baby. Quem já fez uma escritura de uma casa, levanta a mão. Já fez uma escritura? Quem foi já ali o edifício 2000, ou ali a loja do cidadão, você pede uma escritura ou algo, uma declaração qualquer das finanças. O que é que eles fazem? Eles tem lá uma maquinazinha que eles fazem assim, um carimbo. Não fazem? E fica aqui o carimbo na escritura. Vocês sabem, fica aquele selo, não é? Você não consegue tirar aquele selo. Não, nem com uma iron. Nem com um ferrinho de marca, normalmente a gente usa isso para tirar, não é? Nem com isso você consegue tirar. Porque o selo, com aquela máquina, fica gravado naquela escritura e jamais alguém pode tirar aquele selo. Você sabe que a sua salvação é exatamente a mesma coisa. Você foi selado. Pode confirmar mesmo. Abre a Bíblia, Efésios 4, versículo 30. Vá lá ver. Efésios 4, versículo 30. Mas quem está a escrever também pode ver em Efésios 1, versículo 13. Mas vá-se o Efésios 4, versículo 30.
Se queres pôr ali na... Oh, não está. Não pode. Efésios 4, versículo 30. E gosto de abrir a Bíblia, irmão. Para vocês não pensar que é palavras de homens, que eu estou a dizer alguma coisa fora do contexto. Você sabe uma coisa tão perigosa no corpo de Cristo, igreja? Você quer saber? Tirar um versículo da Bíblia, de Gênesis Apocalipse, tirar um versículo só, meia dúzia de palavras e fazer uma doutrina. É a coisa mais perigosa que você... Se você está numa igreja que faz isso, foge. Corre. Run for your life. Corre. Tira um versículo bíblico e fazer uma doutrina é a coisa mais perigosa. Você sabe a segunda coisa mais perigosa no corpo de Cristo? Você sabe o que é? Tirar um versículo de um capítulo todo, fora do contexto, e fazer uma doutrina. É a coisa mais perigosa que você pode fazer também. Igreja, quando você lê a Bíblia, lê um versículo bíblico, irmão, você está aí, eu não sei se você vai voltar ou não. Eu não sei se você vai voltar mais, minha querida, mas uma coisa e quero vos dizer, quando você leia um versículo bíblico, por favor, leia no contexto, leia aquilo que Deus quer transmitir para você e não lê fora do contexto. Porque vai fazer, como a Cristina disse há pouco, vai fazer macaquinhos na sua cabeça e você vai ficar confuso, você vai ficar triste. Leia as coisas em contexto. Amém? E quando você ouve uma coisa, seja eu, seja a Cristina, seja quem for, você sempre faz perguntas. Não fica... ele está a falar, deve estar a falar a verdade. Não. Você não sabe se estou a falar a verdade. Se eu não abro a Bíblia e mostro a vocês em preto e branco aquilo que estou a falar, confirmar aquilo que estou a falar, e posso falar mil e uma coisa, e você acredita e vai para casa tudo feliz, mas depois a sua vida não vai para a frente. E diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da rendição. Você foi selado. Se você foi selado, não pode ser não selado. Estão a entender? Se o selo está lá, não pode ser tirado. Se fosse assim, então você está selado não está selado até o dia da rendição. Você está selado até a próxima vez que você peca. Você está selado até a próxima vez que você falha. Mas a Bíblia não diz isso. Você está selado até o final dos tempos, até quando Jesus venha, você morre, seja o que for. Você está selado. A sua salvação está selada. Ninguém pode tirar. Porque se não fosse assim, repete novamente para todos aqueles que estão a ver, se fosse assim, você só está selado até a próxima vez que você peca, ou a próxima vez que você falha. E tem um newsflash: você vai pecar, você não é pecador, mas peca. Porque ninguém aqui é perfeito. Então, cada vez que você peca, o selo é tirado. E depois você vai à frente, confessa os seus pecados, o pastor põe a mão sobre si, o selo volta novamente. E depois amanhã você tem uma palavra menos boa para a sua mulher, vá lá, Deus tira o selo novamente. Mas que coisa maluca é essa? Vocês estão a entender? Parece brincadeira, mas se você está selado, você está selado. Se você está salvo para sempre. Você pode perder a salvação? Não, não pode perder a salvação. Não pode. Não pode. E agora vamos ver a natureza do homem. Vimos a natureza de Deus, agora a natureza do homem. Um homem, por natureza, é um ser depravado que não busca a Deus de forma alguma. Ponto final. Você tem que entender uma coisa: todo homem é depravado. Todo homem que não tem Deus é um triste, é um Zé Ninguém. A Bíblia diz assim, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diz assim Romanos 5:12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, está a falar de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quer que você queira, quer não. Quando você nasceu basta o pecado. Mas eu não acredito nisso. Olha, é aqui que a Bíblia diz. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, caíram, comeram um fruto que não deviam de comer,
O pecado passou para todos os homens. Você nasceu baixo do pecado. Mas eu estou livre. Não. A conversa mais coisa lá fora que você vai ouvir é: estou livre. Errado. Se você não tem Cristo, você não tem o selo de Jesus Cristo, se você não tem a verdadeira salvação, meu amigo, você não está livre. Você pode pensar estar livre, mas você está abaixo da escravatura, que é o pecado. Você está abaixo do jugo de Satanás. É muito duro para o domingo de manhã. Isto é muito duro. É. É um bocadinho duro, não é? Mas a verdade é esta. Você não está livre. Se você não tem Cristo, você não está em Cristo. Se você não é uma nova criatura, você, quer que você acredite, quer não, você está abaixo do pecado, abaixo da escravatura do pecado. Amém? Então a gente estava a dizer aqui, onde é que a gente estava? Então, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o homem, o seu coração, só pode ser transformado pelo Espírito de Deus. Senão ele não busca a Deus, nem quer fazê-lo. A palavra de Deus é incompreensível para ele. O homem por si mesmo, a natureza do homem é injusto, inútil e enganador. A sua boca está cheia de amargura, blasfémia, o seu coração está inclinado ao pecado e não tem paz. Romanos 3, versículo 10. Nós vamos ver agora a natureza do homem. A natureza do homem. Romanos 3, versículo 10. Romanos 3, versículo 10. Isto é a natureza do homem, igreja. Pois que, este é o Paulo a falar, somos nós mais excelentes? Da maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeu como gregos, todos, diga comigo, todos, estão baixo do pecado. Não é eu que tudo, é a Bíblia que está a dizer. Versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos que extraviaram e juntamente se obrigado. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Olha, veja lá no versículo 13. A sua garganta, a sua boca, a sua língua é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Esta é a natureza do homem. O Paulo estava a dizer, a sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros, são muito rápidos para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Esta é a natureza do homem, igreja. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O homem para si mesmo é incapaz de salvar a si mesmo. Por outras palavras. O homem, lendo isto que o Paulo fala aqui sobre a natureza do homem, o homem é incapaz, é impossível salvar a si mesmo. Como eu disse a semana passada, Deus não está à espera que o homem salva primeiro para depois dar a salvação. Ele é que dá a salvação. Ele é o Salvador. Só depois do homem ser feito uma nova criatura em Cristo, que seu coração é transformado, alterado em direção a Deus. Ele agora vê a verdade e entende as coisas espirituais. Antes não entendia as coisas espirituais, mas agora entende. 1 Coríntios, para ver isto. Para ver isto é 1 Coríntios 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, versículo 14. Antes de ser feita uma nova criatura, o homem por si mesmo é mau, engana, a sua boca está cheia de maldição, amargura, anda muito depressa para derramar sangue, diz a Bíblia. Mas depois de receber ser feita uma nova criatura, aqui diz assim, ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus.
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne tudo, bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós, digo eu, tenho a mente de Cristo. Então é impossível, antes de ser feita uma nova criatura, entender as coisas de Deus. É loucura para nós. É loucura para o homem. É maluquice. Se nós vamos dizer às pessoas lá fora que não conhecem Jesus, que Ele é um Salvador, sabe a primeira coisa que eles vão dizer? Mas salvos de quê? Mas eu preciso ser salvo de quê? Não sabem, não conhecem. Penso que andam aqui nesta terra 60, 70, 80 anos e é só isso e depois volta para a terra. É muito mais que isso. Nós somos eternos. Nosso espírito é eterno. Nós vamos voltar um dia ou para um lado ou para o outro. Não há outra maneira. Entendem? Então a gente tem, como eu falei a semana passada, a nossa vida é comparada com vapor. Estamos aqui um dia e amanhã já não estamos. Amém? Vou falar agora o que é a segurança eterna. Abra a Bíblia comigo. Apocalipse 13. Vanessa, isto é para ti. O que é a segurança eterna? É basicamente saber que você está salvo. É a resposta curta para você entender o que é a segurança eterna. É saber que você está salvo. É saber que você tem a salvação, que ninguém pode tirar a salvação, que você não pode perder a salvação. Se você está salvo, vai ser salvo para sempre, porque você foi selado até o dia da rendição. Porquê que você foi feito uma nova criatura? Porque as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se você foi feito uma nova criatura, jamais pode voltar para o seu velho eu. Não funciona. Exatamente. E se você... Exatamente. Mas eu vou falar mais um pouco disso. Não vou acabar hoje. O que é a sua graça eterna? Antes de ler isto, Apocalipse 13, versículo 7. Põe o dedo aí e olha para mim. Em Judas 1, versículo 24. E falei a semana passada. Não é preciso abrir, mas quem está a escrever? Judas 1, 24. Ora, aquele que é poderoso. Quem é poderoso? Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo, para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. É Ele que nos aguenta, é Ele que nos guarda. O trabalho é dele, não é nosso. E vou repetir novamente. O trabalho, irmãos, é dele e não é nosso. Depende dele e não da gente. Ele não vai dar a salvação para nós depois de manter a salvação, para nós trabalhar a nossa salvação. Ele dá, Ele não pode tirar. Se Ele dá a salvação, significa que Ele vai dar a vida eterna. Se é eterna, não pode ser tirada. Se fosse tirada, nunca foi eterna. Estou a fazer entender, sogra? Se é a vida eterna, então é a vida eterna. Não pode ser tirada, senão nunca foi eterna. Se Ele dá, não vai tirar. E assim, em Apocalipse 13, versículo 7. Para quem esteve aqui há cerca de 2, 3 meses, eu falei sobre este capítulo, sobre os finais dos tempos. E diz assim, Apocalipse 13, versículo 7. E foi-lhe permitido, está a falar do anticristo, fazer guerra aos santos e vencê-los. E disse-lhe poder sobre todo o tribo, toda a língua, toda a nação. Versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não, diga comigo, não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem vai adorar a besta, o anticristo, é aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Porque aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, Deus vai
aguentar aquelas pessoas nas mãos dele, para eles não adorar a besta e não cair no laço do diabo. É ele que vai fazer o trabalho. A perseverança é ele que vai dar. É ele que nos preserva, não somos nós. Não somos nós. É como uma receita de um bolo, como eu falei há pouco. É fé e crer. Não é fé, crer e perseverança. É crer e fé. Mais nada. E se alguém tem ouvidos, ouça, versículo 10. Se alguém leva o cativeiro, em cativeiro irá. Portanto, se você vai preso, você vai ter que ir preso. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Veja lá, aqui está a paciência, a perseverança, em outras palavras, e a fé dos santos. Deus não vai provar a sua perseverança, Ele vai provar a tua fé. É a tua fé que vai ser provada, não é a tua perseverança, porque é Deus que dá a perseverança. É Deus que vai preservar. Estou a falar uma coisa... é a tua fé. E se tu tens a fé que salva, jamais vais cair nas mãos do diabo. Jamais vais desviar. Jamais vais perder a sua salvação. Porquê? Porque é Ele que dá a perseverança. É Ele que vai aguentar nas mãos dele até o final. E você vai passar tribulações. Vai passar chatice na vida. Mas é Ele que preserva. Não é você. Não é você, por seu esforço, o seu trabalho, que você vai conseguir. É porque Ele. É por causa dele. É por causa dele. Então depende dele. João 10, não é preciso abrir, mas eu vou ler. João 10, 28 diz assim: Jesus estava a dizer: eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém. Ninguém. Nós já vimos Efésios 4:30 que nós somos selados até o dia da rendição. Jesus prometeu em dezenas de passagens na Bíblia que terás a vida eterna. Amém? A nossa segurança eterna tem que ser baseado no amor de Deus e na segurança que Ele nos comprou com um preço muito alto. Foi o sangue de Jesus. Isso é a vida eterna. Agora, até vou beber um pouco de água, que isso agora vai aquecer. Se a vida eterna é ter a segurança na sua salvação, é ter a certeza absoluta que você é salvo, seja aquilo que aconteça, seja as tribulações que passa na vida, se isso é a segurança eterna, então acho que a quarta pergunta é assim: o que é a segurança condicional? Este termo, segurança condicional, é um termo usado em referência à salvação. Escreve que a salvação é condicional. Tem uma condição. Toda a gente entende isso, não é? Por outras palavras, quem acredita nessa doutrina, acredita que a salvação de um cristão é condicionalmente segura. Não está completamente segura, ou seja, uma pessoa não tem a segurança eterna, está condicionalmente segura. E normalmente, quem prega essa doutrina, prega que sim, é preciso crer, sim, é preciso ter fé em Jesus, mas é preciso mais um ingrediente, que é, como é que eu digo, é permanecer fiel até o fim, não é? É um ingrediente que nós falamos, ou as pessoas falam: olha, se você crê pela fé em Jesus, está salvo. Mas olha, só aqueles que permanecem até o fim que serão salvos. Mas não é assim. Não é assim. Não é assim. A doutrina da segurança condicional, para mim, não é bíblico. Porquê? Porque a fé genuína é aquilo que persevera. É Deus que faz. É aquilo, eu vou ler aquilo que está escrito, por acaso foi uma coisa que a Cristina escreveu há dias. É aquilo que não desista,
perante a adversidade e que resiste a maior prova de todos, o tempo. Jesus alertou que apenas aqueles que têm este tipo de fé perseverante são aqueles que serão salvos. Pode haver uma imitação, uma preferência passageira para convencer alguém, mas mais cedo ou mais tarde ficará muito claro que essa fé que a pessoa tem não é uma fé perseverante, não é uma fé que salva, é uma fé falsa. O versículo, e vou muito devagar nisto, o versículo mais comum, mais usado por quem acredita na doutrina de permanecer fiel até o fim é Mateus 24, versículo 10. Podem abrir, aliás, podem abrir. E vá-se devagarinho com isto. Para toda a gente entender. Então, quem defende a doutrina que sim, é preciso crer, é preciso ter fé em Jesus, sim, mas é preciso também permanecer até o fim para ser salvo, normalmente usa este versículo, que é assim. Mateus 24, versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E todos nós já ouvimos no passado que quem perseverar até o fim será salvo. Então, quem acredita na doutrina da segurança condicional, fazem este versículo uma doutrina que diz assim, não, você tem que permanecer até o fim para ser salvo. Mas é assim, se a Bíblia nos diz, se a única coisa que tu precisas é crer e ter fé em Jesus, é a única coisa que a Bíblia diz, babe. A Bíblia só diz assim, tu tens que crer pela fé em Jesus. Então, quando Jesus diz aqui, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, tem que haver outra explicação aqui. Tem que haver outra explicação aqui. E para entender a explicação, este versículo, você tem que entender uma coisa. Primeiro, Jesus estava a responder a uma pergunta sobre o final do mundo. Jesus não estava a falar sobre a salvação. Não é? É aí que disse no início da reunião, a coisa mais perigosa é pegar num versículo, e isto aqui, quantas palavras tem aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A coisa mais perigosa é pegar nisto e dizer assim, não, você tem que permanecer fiel até o fim, senão você pode perder a salvação. É errado, porque esta é uma resposta, uma pergunta sobre o final do mundo. Essa é a primeira coisa que nós temos de entender. A segunda coisa que nós temos de entender é que todos nós, diga todos, diga eu, todos nós vamos passar tribulações. Todos nós vamos passar tribulações. Abra a Bíblia comigo. Este é para responder a esta pergunta. Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Esta é a resposta daquela pergunta, mas aquele para perseverar até o fim será salvo. Então temos de permanecer até o final para ser salvo. Mas eu vou dizer novamente, é Deus que nos preserva. Ele dá a perseverança. É Ele que faz o trabalho, não nós. Isto é um pequeno achego, porque eu vou falar. Exatamente. É uma característica, exatamente. Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz.
Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por o nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós temos paz, como é que é possível nós termos paz com Deus, como eu falei a semana passada, e ter a incerteza da nossa salvação? Estão a entender? Como é que é possível a Bíblia nos dizer que nós temos paz com Deus e ter a incerteza da nossa salvação? Não é compatível. Quem está a entender? Se nós temos paz com Deus, é que nós temos paz mesmo com Deus. Temos a segurança eterna na nossa salvação, pelo qual também temos entrada pela fé e pela graça, no qual estamos firmes, e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3. E não somente isto, mas também nós gloriamos em quê? Fala comigo, igreja. Eu até perdi aqui tudo. Onde é que estou? Até perdi aqui. E nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o que é? O que é outra palavra para paciência? Aliás, você vai ver em muitas traduções na Bíblia, paciência é perseverança. Ou por outras palavras, sabendo que nós também gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, as chatices que você passa na sua vida, produz perseverança. E a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em vosso coração para o Espírito Santo que nos foi dado. Tiago 1, versículo 2. Vá lá, Tiago 1, versículo 2. A tribulação, igreja, a vossa chatice na tua vida, isso sim vai produzir perseverança. E a perseverança vai produzir experiência para você não fazer outra vez amanhã. E a experiência vai produzir esperança. Quem está a entender? Esta é a resposta daquilo que Jesus estava a dizer quando ele disse assim: quem perseverar até o fim será salvo. Você tem que entender uma coisa, irmãos: é Deus que nos preserva, não é você. Não é por esforço que você faz que você vai permanecer até o fim. É Ele, é o poder de Deus que vai permanecer em si para você permanecer até o fim. Não é para o vosso trabalho, não é você mentir, ou trabalhar, ou fazer obras. Não é nada disso. Meus irmãos, Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tem grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, produz o quê? Produz perseverança. A perseverança não vai ser testada, não vai ser... É a sua fé que vai ser provada. E se você tem fé que salva, mesmo se é provada, você vai perseverar. Porque é Deus que dá, não é você. Quem está a me entender? Estou a fazer entender? Porque aquilo a Bíblia fala aqui, sabendo que a prova da nossa fé produz perseverança. Tem, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta alguma. 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1. Primeiro de Pedro 1, versículo 3. É a sua fé, irmãos, que vai ser provado. E através dessa fé, quando é provado, se você tem uma fé genuína, se você tem uma fé que salva, se você tem uma fé salvadora, digamos assim, Deus vai dar a perseverança. Você não pode comprar a perseverança. Você não pode comprar a paciência. É Deus que dá. 1 de Pedro 1, versículo 3. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, meu Deus, que Ele tem uma grande misericórdia conosco, que nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus. Esta palavra às vezes, e diga uma coisa, pai, a minha língua não vai.
não dobra, de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, glória a Deus, e incontaminável, e que se não pode murchar. Você é uma florzinha, não pode murchar, Silvia. Tu não vais ficar murcha. Aqui diz, a Bíblia diz que não pode murchar, guardado nos céus para vós. Que o que é? Versículo 5. Mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus. Para quê? Para a salvação já prestes para revelar no último tempo. E depois ele continua, igreja, versículo 6. Em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, se necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Versículo 7, glória a Deus. Diz assim, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que aparece e que, provado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória e na revelação de Jesus Cristo, o qual, não havendo visto, a mais, no qual, não vindo agora, mas crendo, vós alegreis com gozo exato, e glorioso, versículo 9, alcançando o fim da vossa fé. Glória a Deus. E não sei se você está a entender aquilo que está escrito aqui. Ouça, a sua fé vai ser provada sim, mas diz assim, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da tua alma. A salvação da tua alma. A salvação da tua alma. A sua fé vai ser provada sim. A sua fé vai ser provada. Mas a sua perseverança não vai ser aprovada, porque é Deus que dá a perseverança através das tribulações que você passa. Quando eu falei sobre a grande tribulação, todos nós vamos passar. Existem duas doutrinas. Existe a doutrina que nós não vamos passar a tribulação neste mundo, e existe a doutrina que vamos passar. E sou da opinião, lendo a Bíblia, que nós sim, os santos, vamos passar a tribulação, e sim vamos passar a grande tribulação. E é Deus, não é nós, é Deus que vai dar a perseverança para nós termos a vontade para permanecer até o fim. Não é nós que fizemos, é Ele que faz. É Ele que faz. Porquê? Porque a vossa fé vai ser provada. E quando é provada, vai produzir para todos ver que você tem uma fé genuína. Que você não tem uma fé que murcha, qualquer coisa que passa, qualquer coisa que acontece na tua vida, já vai logo abaixo. Isso não é uma fé genuína. Uma fé genuína é sim passar tribulações, sim passar chatices financeiras na tua vida, mas a fé é provada e através dessa fé ser provada, a perseverança vem, porque é Deus que dá, e essa perseverança vai fazer com que você vai permanecer até o fim. É isso que Jesus estava a falar quando quem perseverar até o fim será salvo. Ele já sabia que quem tem a fé genuína vai perseverar até o fim. Mas aguenta bem na sua cadeira porque isto não acabou. Em Mateus 24 há muita coisa que Jesus falou aí. Muita coisa. Então, lendo Mateus 24, 13, não pode ser crer, fé, mais perseverança. Não. Não. Diga comigo, não. Não. A interpretação correta dessa passagem começa por isto. E vou bater nesta mesma tecla. Que na Igreja de Cristo sempre houve e sempre vai haver verdadeiros cristãos e vai haver falsos cristãos. Vai haver cristãos que têm a fé genuína e vai haver cristãos que têm fé falsa. Os falsos cristãos têm uma fé só de boca, mas um cristão verdadeiro, um eleito de Deus, é um homem que tem fé cujo autor e consumador que é o próprio Cristo. Hebreus 12, versículo 2. Abre comigo. Hebreus 12, versículo 2. Glória a Deus. E vou gastar um bocadinho de tempo nisto. Porque
aí está. Não podemos pegar numa passagem, quem perseverar até ao fim será salvo, e fazer uma doutrina disso. Nós temos de ver a Bíblia por inteira, e se a Bíblia nos diz, meu amigo, se tu crês em Jesus, Samuel, pela fé, e tu tens fé em Jesus, serás salvo. É isso que eu acredito. É isso que eu tenho que acreditar. É isso que eu tenho que transmitir para a igreja. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixa-te todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e vamos correr, igreja, com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Para Jesus, glória a Deus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando por completa da afronta, e assentou-se à direita, à destra do trono de Deus. Glória a Deus. E a pessoa pode perguntar assim, então se existe falsos cristãos e existe verdadeiros cristãos, como é que é possível, Stephen, detectar quem é que tem uma fé verdadeira e quem tem uma fé falsa? É simples. Quem tem uma fé que salva são os únicos que são capazes de perseverar. Quem tem uma fé genuína, uma fé que salva, são os únicos, irmãos, são capazes de perseverar. Os falsos crentes, os falsos cristãos, jamais vai permanecer diante das provas. A primeira coisa que acontece, vai cair. Não é uma fé genuína. Não é? Sabe porquê que não é, sogra? Mateus 24, nós vemos que os discípulos perguntaram, olha, mestre, qual é o sinal que nós podemos ver para o final do mundo? E depois Jesus estava a falar, quem permanecer até o fim será salvo, etc. Depois ele fala da tribulação, depois fala da grande tribulação. Mas veja lá o que está escrito no final do capítulo. Aí está, temos de ler em contexto. Mateus 24, vá-se voltar novamente. Enquanto vocês encontram Mateus 24, 45, e digo mais uma vez, é simples detectar quem tem fé verdadeira e quem tem fé falsa. Quem tem a fé verdadeira são aqueles que são capazes, por Deus, perseverar até o fim. Quem não tem, jamais vai perseverar, porque tem uma fé falsa. E diz assim, é simples, Jesus acabou o discurso dizendo isto. Mateus 24, versículo 45. Quem é depois? É uma pergunta que ele faz para os discípulos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento no seu tempo? 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, porém se aquele mau servo, ou por outras palavras, aquele servo que parece que é trigo, mas sempre foi joio, parece que é ovelha, mas é bode, isso é verdade. Não sou eu que digo, Carlos, é mesmo escrito na Bíblia. Jesus falava trigo ou joio, ovelha ou bode. E ele está a rematar, ele está a falar a mesma coisa aqui. Em verdade vos digo, versículo 48, porém, se aquele mau servo, aquele que parece que tem fé genuína, mas não tem, se disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber, e ficar bêbado, está a dizer aqui, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe. E depois ele diz assim no 51, e separá-lo-á. É exatamente a mesma coisa que ele falava sobre o trigo e o joio, sobre as ovelhas e os bodes, e dará a sua parte com os hipócritas. Ele haverá pranto e ranger dos dentes. É aqui que está a dizer. Então é preciso saber isto, igreja, irmãos. É preciso compreender que a perseverança
não é uma condição para a salvação. E vou repetir. É preciso compreender, igreja, meus queridos irmãos, que a perseverança não é uma condição para a salvação, mas uma evidência dela. E tenho que repetir novamente, para você entender isto. É preciso saber, igreja, todos aqueles que estão a ver esta mensagem, que é preciso compreender o seguinte: a perseverança, o permanecer até o fim, não é uma condição para a salvação, mas é uma evidência dela na tua vida. Por outras palavras, é um fruto que você mostra na sua vida. Jesus falava, pelos frutos vais conhecer o gajo. É pelos frutos, não é pelos sinais, não é para vir à casa de Deus todos os domingos, todas as quartas-feiras, chegar a tempo e não é nada disso. Não é nada disso. É pelos frutos. Essa é a evidência dele. Você sabe o que está escrito em Gálatas? Vá lá, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. A perseverança, igreja, não é uma condição para a salvação. É uma evidência, é um fruto. É algo que a pessoa demonstra. É um fruto que a pessoa demonstra sabendo que você é salvo. Quando você, olha para mim, quando você sabe que você é salvo, sogra, quando você sabe que é salvo, esse fruto vai demonstrar. Você pode ter uma cara triste, você pode estar triste um dia, que é normal, você vai passar tribulações, mas você tem esse fruto, você demonstra esse fruto, jamais você vai cair, jamais você vai voltar à sua antiga casa, que é o mundo, jamais. E Gálatas 5:22 diz assim, mas o fruto do Espírito é o quê? É o amor, é o gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. Você sabe o que significa longanimidade? Eu peguei no dicionário isto que significa longanimidade. Significa caráter de uma pessoa que suporta as adversidades e prossegue no seu empenho apesar dos obstáculos. O que é? Longanimidade é isso? Significa caráter de uma pessoa que vai à igreja, que suporta as adversidades, por outras palavras, suporta as tribulações, como nós vemos há pouco em Pedro, em Tiago, que suporta as tribulações, suporta as adversidades, suporta uma mulher, suporta um marido, suporta o patrão, suporta com o filho que dá uma voltinha, só apetece dar uma. Suporta isso tudo e prossegue no seu empenho, está sempre aqui, está sempre na igreja. Embora a igreja não salva, está sempre aqui, porque também é importante. Está sempre com os pastores, ajuda os pastores, está aqui para orar com os pastores. É aquele que prossegue o seu empenho, apesar dos obstáculos. Bondade que faz desprezar as ofensas. Temperança significa hábito de moderar, de ser moderado, não é? Nos seus desejos, nas suas paixões. É perseverança. Isso é uma marca, um fruto, uma evidência de uma pessoa verdadeira, uma pessoa que tem uma fé verdadeira, uma pessoa que é salva. Esse é um fruto de uma pessoa que é salva. Esse é um fruto de uma pessoa que vai perseverar até o fim. Esse é um fruto que a pessoa demonstra que sim, essa pessoa sim, vai permanecer até o fim. Seja aquilo que acontece. E nós temos muitos testemunhos aqui dentro, podem vir aqui e falar isso. Que apesar de tudo que está a acontecer na tua vida, você ainda está aqui, você ainda está empenhado no reino de Deus, você não caiu, ficou triste, passou muita coisa, mas ainda está aqui. Esse sim é um fruto, uma evidência que você tem um fruto, tem uma fé genuína, que sim, vai permanecer até o fim. É isso que Jesus estava a falar. Quem permanecer até o fim será salvo. Enquanto um falso crente, um falso cristão,
com uma falsa fé. Uma fé falsa é carnal. Vai cair logo nas primeiras provas e depois vai fugir para o mundo, que é a sua verdadeira casa. É muito pesado. Vou repetir. Um falso cristão, uma pessoa que tem uma fé falsa, é aquela pessoa que é carnal e logo vai cair nas primeiras provações, nas primeiras provas e vai fugir para a sua verdadeira casa, que é o mundo. Ou, por outras palavras, nunca se converteu, nunca foi uma nova criatura, como nós falámos a semana passada. Amém? Então, Jesus deixa isso bem claro, que nós temos de mostrar frutos na nossa vida. Ele diz, por exemplo, em Mateus 13, versículo 1 a 23, ele fala das 4 sementes. Ele fala, basicamente, só 25% das pessoas vão ouvir a mensagem e vai dar um fruto. Quem está a escrever pode escrever Mateus 13, versículo 1 a 23. É a parábola do semeador. Então, basicamente, Jesus está a dizer que é impossível um eleito, uma pessoa com fé verdadeira, uma pessoa que é verdadeiramente salvo, perder a sua salvação, nem na grande tribulação. Até diz assim em Mateus 24, 24, porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que essa é mais uma coisa. Há tempos, eu falei com um amigo nosso, que é o pastor Fidalgo, todos conhecem. Ele disse uma coisa muito interessante, sogra. Ele disse assim, você sabe porque é que as pessoas às vezes não entendem bem a palavra de Deus? Porque muita gente não entende o português. Muita gente não entende o português, não entende a vírgula, não entende quando há um vírgula, quando há um ponto de exclamação. Não entendem o português. Eu sei que sou suspeito para falar. Português não é a minha primeira língua, mas esforço-me para aprender o português. E Mateus 24, 24 diz assim, porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios que, se é possível fora, enganaram até os próprios escolhidos. E muitos também pegam nisto e dizem, já viste? Até os próprios escolhidos vão enganar. Não. Para entender o português como deve ser, se é possível fora. Se é possível. Se fosse possível. Mas não é possível. Vocês estão a entender? Vocês estão a entender? Se é possível for. Mas não é possível. Não é possível. Jesus estava aqui. Não, vai ser impossível. Quando você passa a tribulação, quando você passa a grande tribulação, que vai levantar um falso profeta, vai levantar a besta, o anticristo, é impossível. Os escolhidos de Deus sou eu e você que está aqui sentado, e todos aqueles que estão a ouvir esta mensagem, é impossível nós sermos enganados. Porquê? Somos selados. Por quem? Por Deus. Temos a marca da promessa e jamais vamos ser enganados. Porquê? Porque estamos escritos no livro da vida. E só vão adorar a besta, o falso profeta, aqueles que não estão escritos no livro da vida. E eu vou estar escrito e você. Então você vai ter que aguentar, você vai aguentar não para o seu esforço, mas é que Deus vai dar a perseverança para você permanecer até o fim. E vou repetir mais uma vez, não é tu que vais fazer, o trabalho é dele. Ele já fez. Posso ver um amém? Hebreus 6. Não vou acabar hoje. Hebreus 6. Estamos a falar, então, o que é a segurança condicional? A nossa segurança, a nossa salvação, então, está condicionada a alguma coisa que nós podemos fazer? Ou algo que nós podemos trabalhar? Ou temos de manter alguma coisa? Estamos a falar disso. Mateus 24 já lemos. Agora vamos aqui. Hebreus 6, versículo 4. Isto, novamente, vai bater no mesmo assunto. Na Igreja de Cristo, irmãos, na Igreja de Cristo sempre vai existir cristãos verdadeiros e cristãos falsos. Ou é ou não é.
ou é trigo, ou é joio, ou é ovelha, ou é bode. E o Paulo, quer dizer, eu não sei se foi o Paulo, mas o ator do Hebreus, provavelmente foi o Paulo, mas ninguém sabe. O ator de Hebreus estava a dizer aqui em Hebreus 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes no Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. E isto quase parece que nós podemos perder a nossa salvação. Porque diz assim, é impossível que os que uma vez forem... Nós temos de entender uma coisa. Temos de reparar nestas palavras. Iluminados, desculpa, provaram, participantes. Temos de tomar muita cautela com estas palavras. Ou seja, iluminado não significa estar salvo. É, não é? O que é que significa uma pessoa que foi... Não significa estar salvo, porque o salvo é a luz do mundo. Exatamente. Não está iluminado por alguma coisa. Exatamente. O salvo é luz. Exatamente. Exatamente. Nós somos luz. Aliás, a Bíblia fala que nós somos luz. E iluminado não significa você estar salvo. Você sabe o que é que significa iluminado? É uma pessoa que entende a palavra de Deus, compreende a palavra de Deus, mas não creu nela pela fé. É simples. Não crê pela fé na palavra de Deus. Ou seja, uma pessoa que é iluminada é uma pessoa que vem à igreja. Eu estou aqui a falar, e não sei se há pessoas aqui que simplesmente estão iluminados ou são verdadeiramente luz. Mas há pessoas que vêm à igreja, são iluminadas, ou seja, ouvem a palavra de Deus, entendem a palavra de Deus, até concorda com a palavra de Deus, mas nunca creu pela fé na palavra de Deus. Ou seja, uns tempos atrás, nós batemos muito forte ou falámos muito sobre idolatria. Se uma pessoa vem à igreja que tem, por exemplo, estátuas em casa da Maria, da Fátima ou não sei o quê, é mais que óbvio que uma pessoa que vem para a igreja pela primeira vez, nós não vamos logo atacar a pessoa, olha, ou destruir aquilo tudo. Não, é a própria pessoa, pela palavra de Deus, que vai sentir no seu coração, através do Espírito Santo, que devia, não é vender, é destruir mesmo, não é vender. Porque se não é bom para ti, também não é bom para os outros. É destruir aquilo. A pessoa vai à igreja, é iluminado, ouve a palavra de Deus, até concorda, assim é verdade. É verdade que o único caminho chegar a Deus é por Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não é? Nós estamos fartos de dizer isso. Mas se a pessoa não converte-se aos seus maus caminhos, ou seja, não destruem aqueles bonecos, ou não se arrepende daquilo que está a fazer, foi iluminado, mas nunca vai ser luz. Quem está a entender? Ou seja, nunca creu pela fé na palavra de Deus. Porque se verdadeiramente creu na palavra de Deus pela fé, ia destruir os bonecos. Vocês estão a entender? Não sei se... Entendem? Então, iluminado não é a mesma coisa de ser salvo. Provar, como diz aqui em Hebreus, porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial, que fizeram participantes no Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, provar não é a mesma coisa de comer ou beber. E vou repetir, provar é uma pessoa que, por exemplo, vai à igreja, prova a palavra de Deus, concorda com a palavra de Deus, é a mesma coisa ser iluminado. Até concorda, prova, mas nunca mudou. Sempre foi bode. Exatamente. Exemplo perfeito. Nós ontem fomos jantar, não foi?
Você podia provar a comida que estava lá, mas não gostar, não fazer caso. Você provar é completamente diferente de comer a palavra de Deus e beber a palavra de Deus. Quem bebe de mim nunca terá sede. Jesus falava. Quem come do meu corpo nunca terá fome. Jesus falava isso. Falava ou não falava? E o próprio Jesus é exemplo disto. Você sabe quando Jesus estava no cruz do Calvário? Quando estava lá pendurado lá na cruz? Você sabe que vai lá os soldados para dar vinho a ele? Não é? Vá lá, Mateus 27, vá lá. Mateus 27, 34. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Iluminado, igreja, não significa ser salvo. Não significa ser salvo. É uma pessoa que ouviu, concordou, mas não fez caso. Uma pessoa que prova não é a mesma coisa uma pessoa que come a palavra de Deus, bebe a palavra de Deus. E aqui Mateus 27, 34 diz assim: deram a beber vinho mostrado com fel, mas ele quem? Jesus, provando-o, não quis beber. Ele provou, mas não quis beber. Não é? É a mesma coisa. Há pessoas que vêm à igreja, prova a boa palavra de Deus. Prova a boa palavra de Deus, mas nunca comeu a palavra de Deus. Ou seja, nunca foi salvo. Ou seja, nunca foi selado. Ou seja, nunca foi, ou nunca se converteu. É sempre bater a mesma coisa. Mesmo no início, 2 Coríntios 5,17. Sempre bate a mesmo versículo. A pessoa ainda não se converteu.